Estamos começando mais um The Leoncast. Estamos conversando com os candidatos a vereador, aqueles que estão disputando uma cadeira lá na Câmara Municipal aqui de Londrina. E você é o nosso convidado para estar vendo esse podcast do começo ao fim, para conhecer melhor o seu possível candidato a vereador. E hoje estamos conversando com o candidato Antônio Amaral. Ele que é um dos mais de 300 candidatos pela cidade de Londrina, mas eu tenho certeza que você vai saber escolher e escolher muito bem o seu representante. Mais uma vez, seja bem-vindo, e eu já quero também agradecer ao candidato Antônio Amaral. Quero que você saiba que você é um dos poucos que está topando vir aqui no De Leão. Porque, como já disse outras vezes, os nossos números ainda são pequenos. E muitas pessoas olham os nossos números e dizem, não quero ir lá, é um podcast ainda pequeno, então não é interessante para mim. Mas eu sempre digo que aquelas pessoas que têm topado vir aqui merecem uma maior atenção, porque, para mim, está demonstrando humildade. E se tem uma coisa que a gente precisa num governante, é que ele seja humilde, seja capaz de olhar para os pequenos, capaz de olhar para os bairros mais afastados, aquelas pessoas que vivem em áreas de risco, para então organizar, arquitetar um projeto público, porque isso também é um dever do vereador, né? Projetar leis que possa abraçar também essas populações. Então, para mim, é de fato algo muito valioso. E eu peço que você veja esse podcast até o final. Já quero aproveitar e te convidar para, se não é um inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também, se você gostar, coloque um gostei. Se não gostar, coloque um não gostei, mas coloque também para a gente aí uma sugestão, uma observação, um comentário. Fique à vontade. Candidato, muito obrigado por você ter topado bater esse papo com a gente. Se apresente para que as pessoas que ainda não lhe conhecem passem a lhe conhecer. Bom, maravilha, Euclides. Primeiro agradecer, a oportunidade. Estamos aqui no The Leoncast. Isso. E com muito prazer. Você disse, é um podcast ainda não tão famoso assim, mas com certeza para nós, candidatos, é uma oportunidade de realmente se apresentar e conversar e falar com a comunidade a respeito daquilo que a gente acredita. Então é muito importante. Eu sou Antônio Amaral, 42 anos, casado com a Roberta, pai de 2 filhos, com 4 irmãos, uma família grande, e há muito tempo na política, pública, de forma direta e indireta. Sou advogado, trabalhando desde o ano de 2006 na profissão, e agora estamos aqui com o nosso querido Euclides. Vamos lá, meu irmão. Antônio, obrigado mais uma vez. Mas você já falou um pouco sobre você, mas eu queria saber qual é a sua motivação para entrar na política, para vir candidato. Essa é a primeira vez? Vamos lá, querido. É assim, eu estou na minha segunda eleição, disputei em 2020, aquele período tenso de pandemia, mas a gente já com algumas crenças muito fortes tomou uma decisão de disputar a eleição. Mas eu vou contar rapidamente aí sim os meus motivos, está diretamente ligado com a minha história, Eu, no ano de 98, quis disputar uma eleição, eu estava com 17 anos, as eleições aconteceriam no ano 2000, mas acabei não disputando. Segui o conselho do meu pai e tomei a decisão de seguir o conselho, de me formar, estudar, estruturar a minha vida, amadurecer também, e depois vir para o processo político se ainda assim tivesse vontade. E assim estamos hoje, 26 anos depois, de 1998 para 2024, com um processo muito maduro. Meus motivos, veja só, hoje Londrina é e vou falar muito especificamente aqui do nosso município, considerando o foco as eleições municipais, mas vi que nossa pauta aí também ela expande um pouquinho depois, mas vamos deixar para depois. Cara, Londrina é uma cidade que da década de 80 para cá, ela teve um decréscimo muito forte no ponto de vista econômico. Ou seja, o poder de compra do londrinense diminuiu, se a gente olhar um contexto geral. Com isso, o que veio? Veio uma crescente pobreza e miséria. Hoje a gente tem um número muito grande de famílias abaixo da linha da pobreza, que vivem de fato na miséria. Nós temos alguns descompassos sociais muito severos em Londrina. E isso muito é fruto
do aspecto econômico. As nossas famílias estão empobrecendo. O que nós olhamos? Para as pessoas. O que eu vejo? Como você disse, as nossas periferias, quem está nos cantos da cidade. A gente tem realmente um problema de miséria crescente. E cabe sim ao poder público também ajudar a reverter esse quadro, né, através de um processo de reestruturação econômica do município. Então, se hoje eu tenho realmente um desejo de disputar uma eleição e amanhã ou depois de ser eleito vereador, é para a gente, primeiro, reorganizar economicamente a cidade e, claro, trazer uma capacidade melhor para o londrinense, né? Então, a gente passa por esses caminhos. Nós estamos falando de mais de 2 mil crianças hoje que se alimentam porque vão para a escola, que realmente não tem uma alimentação adequada em casa. Nós estamos falando de inúmeros comércios fechando no centro e nos bairros da cidade, porque economicamente não vamos bem. Isso está diretamente ligado à nossa matriz econômica, aquilo que gera riqueza para o município. Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Vereador, há um grande desconhecimento por boa parte dos eleitorados, né, dos eleitores, acerca do quais são as funções de um vereador. E com isso, muitos candidatos eles se aproveitam dessa ignorância, né, para poder fazer proposta que não é da alçada do vereador. Ele sabe que ele não vai cumprir aquilo porque não cabe a ele. Perfeito. Então, dentro dessa observação, quais são as funções de um vereador? Primeiro, obrigado pelo vereador, né? Em breve chegaremos lá. Assim queremos, né? Querido, é o seguinte, acho que é muito bem colocado, né? A gente tem propostas absurdas de âmbito estadual, federal, que é impossível trabalhar um vereador no município na Câmara Legislativa, né? do município de uma cidade. Então, vamos lá. Legislar. E este é o grande ponto e o que eu mais tenho apresentado nas reuniões e nas caminhadas que a gente tem feito. Nós precisamos legislar. Aumentar leis não se trata disso, né? Então, muitos vereadores ou candidatos, ou o vereador já eleito, ele fala, não, eu vou colocar 2.000, 3.000 projetos de lei, tem alguns aí falando em algumas coisas absurdas, quando a gente não precisa, de fato, aumentar leis, mas sim consertar leis, aquelas que precisam ser reestruturadas. Eu diria que essa é uma das primeiras funções, legislar. Cabe ao vereador também fiscalizar. Fiscalizar obras públicas, sim, mas também fiscalizar leis. Como fiscalizar leis? Nada mais do que identificar uma lei, estudar a lei, destrinchar aquela lei e entender se ela está sendo útil e serviu para o município. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que esclarece melhor. Hoje nós temos uma legislação no município que contempla mais de 3.200 páginas. É o Plano Diretor Municipal, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que isso rege o crescimento do município. Para onde nós vamos crescer em território, para onde nós vamos crescer economicamente, através de processos de industrialização, de verticalização, no nosso caso aqui da Gleba, ou de expansão horizontal como os condomínios, e qual o impacto que isso tem na vida do cidadão. Essa é uma legislação muito sensível, ela é discutida a cada 10 anos, e estamos em vias de aprová-la neste ano ou talvez no ano que vem, na Câmara Legislativa. Os nossos vereadores é quem farão essa aprovação. E qual a importância de uma legislação dessa? E, mais uma vez, a função legislativa do vereador. Ali, nós vamos definir o que vai acontecer com Londrina. Então, nos próximos 10 anos, eu bato muito numa tecla, meu amigo Euclides, que é a industrialização da cidade. E por que a industrialização da cidade? Veja só, nós temos um município que nós já fomos o primeiro em renda per capita. O que é renda per capita? É toda aquela renda que todos os munícipes ganham no município, todas as pessoas ganham no município, dividido pelo número de todos. Ou seja, temos lá 100 milhões dividido por 500 mil, chegamos numa equação de R$2.000 por mês para cada cidadão. Essa é uma conta média. Ela não é exatamente o reflexo da realidade, mas é uma conta média. Londrina já foi o primeiro. Hoje somos o 11º município em renda per capita do estado do Paraná. Veja,
as nossas cidades vizinhas, irmãs, Cambé e Biporã, têm uma renda per capita maior do que o londrinense. E isso é fruto de uma industrialização intensa que tem acontecido nesses municípios. E o que a industrialização tem a ver com plano diretor, tem a ver com uso e ocupação do solo e tem a ver com legislação? É a legislação que define onde teremos indústrias, qual porte de indústrias, que tipo de comércios podemos ter em determinados lugares da cidade. Hoje a gente tem um conflito muito grande da lei na Rua Paranaguá. Vou trazer esse exemplo, é um exemplo espinhoso, não é? Os bares precisam funcionar, os moradores precisam descansar. Onde foi que aconteceu um equívoco aí na lei de permitir aquele tipo de atividade onde existem residências? Foi um equívoco de fato ou não? Então, são questões como essa que o legislador precisa discutir. Para finalizar, quando eu falo de industrialização, eu vou voltar um pouquinho, eu usei um outro exemplo aqui. Veja a importância da industrialização no município. Londrina, nós temos 15% do PIB na indústria. Isso significa que o município devolve em forma de serviço público para cada cidadão R$5.000 por ano. E o que é o serviço público? É a educação. Mas vamos lá, o que é a educação? Pagamento de professores, material didático, uniforme, a saúde, pagamento de médicos, estruturação de todos os equipamentos que precisam contemplar a saúde, mas é também um serviço para muitos invisível. Por exemplo, o papel dos nossos conselheiros da criança e do adolescente, do Conselho Municipal. Poucos são os que precisam desse serviço, mas os que precisam muito. São as nossas crianças, vou voltar lá no começo da tua fala, vítima de vulnerabilidade. Também é um trabalho remunerado pelo município. Quando nós temos R$5.000 por ano para cada cidadão, nós temos um serviço com uma qualidade X. Então, retomando, 15% do PIB na indústria, 5.000 devolvido por ano, em forma de serviço público. Quando nós temos 25% do PIB na indústria, meu amigo Euclides, nós temos, no mínimo, R$11.000 por ano devolvido para cada cidadão. Ou seja, é no mínimo o dobro do valor. Se bem gerido, se bem administrado, o dobro da qualidade. Compreende? Então, o londrinense sabe que Londrina perde indústrias. A questão é, por que perde? Perde porque, um motivo, as nossas legislações não são favoráveis para cuidados industriais dos empresários que estão aqui, por isso estão indo embora, que dirá trazer os de fora. O que nós precisamos entender é o seguinte, a indústria, ela é para a cidade o que o arrimo de família é para uma família. Seja o pai, seja a mãe, seja um filho, um avô, aquele que mantém a família, aquele que põe dinheiro dentro de casa. É o que a indústria faz para uma cidade. Mas existe um outro ponto também, que nós começamos falando da função do legislador. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos porque isso é necessário para que haja uma compreensão melhor. Nós precisamos também trazer como fomentador da cidade, aquilo que a gente fala de matriz econômica, o principal ganho do município, o incentivo ao turismo. Londrina precisa chegar num ponto de 8% do PIB no turismo. Hoje nós temos menos de 1%. O que significa o turismo numa cidade? Veja bem, os nossos amigos que estão aqui nos assistindo ou vão acompanhar depois. Quando a gente sai de Londrina e vai para a praia, vai ali para Camboriú, para Itapoá, Itapema, enfim, Matinhos, a gente ganha o nosso dinheiro aqui em Londrina, vamos para Matinhos, para Caiobá e deixamos o nosso dinheiro lá. Esse dinheiro não existia naquela cidade. Ele passa a existir porque nós deixamos ele lá. É a mesma coisa que a indústria faz. Ela cria uma riqueza onde não existia. 2 metros quadrados dessa camisa, Euclides, entram numa bobina a R$10, perfeito? E quando a gente vai na loja comprar, a gente paga 100. Veja, criamos R$90 que não existiam. Para onde vão esses R$90? Eu vou fazer um caminho inverso aqui do dinheiro. Para onde ele foi dentro da nossa sociedade? Saímos de casa, paramos no posto de combustível, ou abastecemos o carro, ou contratamos o Uber, ou o taxista,
deixamos dinheiro ali. Primeiro ponto. Segundo, estacionamos na Zona Azul. Segundo, deixamos dinheiro ali. Quem vendeu para nós? O vendedor. Terceiro ponto. Recebeu sua comissão, seu salário. O dono da loja, o dono do imóvel que está alugado, o cara do frete que trouxe da indústria para a loja. Um exemplo rápido, tá? A costureira ou o costureiro que fez a costura, o dono da indústria e, por fim, o município que arrecadou. Lembra que a gente fala do 15% para o 25% do PIB, 15% devolve 5 mil, 25% devolve 11 mil? Está aqui o município. Para quê? Arrecadou o município, faz a redistribuição, que é a função do tributo, a redistribuição do serviço público, enfim. Então, esse é um caminho, querido, que eu já aproveitei o gancho do papel do legislador, do vereador, enquanto legislar. Precisamos legislar para desenvolver a cidade, para corrigir algumas distorções que a gente tem aqui. Vamos para a próxima? O senhor vem da área de jurídica. Isso, né? exato. Sua formação Perfeito. é advogado. Uhum. Né? E uma das áreas também, e só para a gente fechar esse Perfeito. a população ela precisa estar perto do vereador e o vereador perto da população, né? Exato. Ele faz aquele levantamento do bairro para saber se tem buraco e tudo, mas o senhor enfatizou bastante também a questão do legislar, Sim. que também é uma atribuição, Sim. né, do vereador. Né? Também é uma atribuição do vereador. O senhor diria que, uma vez eleito, essa seria a sua principal pauta lá dentro da Câmara Municipal? Olhar esses aspectos da nossa Londrina, Sim. esses problemas mais voltados para o ambiente jurídico, né? Porque nós temos vereadores que ficam muito nos bairros, estão ali, olha, queimou essa luz aqui, o mato está crescendo lá, tem buraco aqui, tudo. E, às vezes, essa parte legislativa, essa parte de projeto de lei, fica um pouco em segundo plano. Sim. Mas, no seu caso, eu diria que ficaria em primeiro plano dentro do seu mandato de 4 anos? Eu te digo o seguinte, querido, o papel, mais uma vez, do vereador legislar, fiscalizar, perfeito? Então vamos, fiscalizar o buraco, fiscalizar o mato, e tantas outras situações que acontecem numa cidade. E essa fiscalização ela é importante, ela é fundamental. Mas eu posso dizer com convicção, a minha principal pauta é, de fato, fazer Londrina se desenvolver economicamente. Quanto a isso, eu tenho muita segurança, porque, de fato, nós estamos ficando para trás. E isso absolutamente não é saudável para a cidade e muito menos para as pessoas que vivem na cidade. Então, se tem uma pauta, sim, a pauta ela é de desenvolver economicamente o nosso município. Mas isso não é a causa. A causa é a motivação, são as pessoas. São os nossos comerciantes que hoje estão fechando suas portas, que, portanto, um nível de desemprego que pode vir a crescer. São as nossas crianças que hoje vivem em uma situação degradante, os nossos mais de tantos mil idosos vítimas de vulnerabilidade. Nós temos em Londrina inúmeros redutos de pobreza. Vamos falar do Aparecidinha, vamos falar do Flores do Campo, onde nós temos grandes amigos. Vamos falar do União da Vitória 6, onde temos grandes amigos. Vamos falar de algumas invasões, como a Vila Monster, ali perto do Cristal. Então, são locais onde não existe dignidade, a pessoa não está plena ali. Então, sim, de fato, precisamos desenvolver a cidade para ajudar a fazer com que pessoas saiam de situação de vulnerabilidade. E, claro, hoje a gente anda pela cidade, ou melhor, há muitos anos a gente anda pela cidade, uma grande demanda que a gente tem. As nossas mães, elas, fatalmente, a grande maioria reclamam que não tem o que fazer com seus filhos. Vão para a escola e depois não tem o que fazer, fica a tarde toda sem um contraturno, sem um período integral, sem uma atividade esportiva e sim, estão à mercê do quê? À mercê do crime. Essa que é a realidade. Hoje a gente vive imerso por ideologias, né? Perfeito. Inclusive um candidato, ele fez uma fala, eu achei bem interessante, ele disse que não existe mandato que não seja um mandato ideológico. Né? Até porque a filosofia, todos nós temos a nossa filosofia de vida, a nossa ideologia de vida. O senhor se define como dentro desse cenário? Quais são as suas bandeiras?
Quais são os seus princípios, aquilo que você Sim. valoriza? Cara, olha só, eu realmente, nesse aspecto, eu sou absurdamente liberal na economia. É importante que isso fique claro. O mercado precisa se regular. Eu não acredito que o Estado deva querer ou pretender querer intervir na economia, certo? Mas eu entendo também, de outro lado, querido, que o braço social do Estado ele precisa atender aquelas pessoas que não têm condições de se gerir, não é? Então, veja, nós convivemos com pessoas que absolutamente é impactante o que eu vou falar. Talvez não seja a realidade conhecida por algumas pessoas, mas que não sabem se higienizar. Compreende? Realmente não sabem se higienizar. Que dirá ter capacidade de pegar uma caneta para escrever o próprio nome. Uma pessoa como essa, ela realmente precisa do Estado para dar um empurrão na vida dela. Como? Através de uma capacitação, através de um curso técnico, né? Com parcerias privadas, e eu destaco isso. Hoje nós temos falta de mão de obra. Então, nós podemos ter um processo de parceria governo municipal com empresas que precisam contratar para capacitar pessoas, mães, pais, crianças, adolescentes, enfim, a rapaziada aí de 16, 18 anos que realmente precisa de emprego para colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Então, eu sou extremamente liberal na economia, mas acredito que o Estado precisa dar a mão para aqueles que precisam de fato. Você se define como cristão? Sim, com certeza. Tem umas bandeiras ali da direita, ou da esquerda, centro-esquerda? Não, cara, assim, de forma muito clara, né? Eu venho de um lar cristão de gerações, tá? Então os meus antepassados, a quem eu aqui faço uma menção a eles, todos cristãos, cristãos católicos. Eu tive a graça de ter uma mãe extremamente sábia que me colocou, em que pese nós católicos, me colocou num colégio evangélico para que eu pudesse definir a minha religião. E eu defini, sou cristão. Então, frequento a Igreja Católica, participo da Igreja Católica, mas os meus grandes amigos, os meus amigos de infância, por força da escola, todos evangélicos, onde eu tenho um trânsito maravilhoso e uma participação muito grande também, respeitando aí as duas frentes do cristianismo, onde eu costumo frequentar. Então, sim, sou cristão, prezo pelos valores cristãos, valores de família. Eu sou daqueles que cantei o hino 2 vezes por semana na escola e entendo que isso precisa voltar, né? Nós tivemos uma participação muito grande na construção do Colégio da Polícia Militar aqui em Londrina, junto com o deputado Tiago Amaral, hoje nosso candidato a prefeito, com quem durante muitos anos eu atuei e trabalhei. Então, eu trago o destaque do Colégio da Polícia Militar porque aquilo ali é um grande exemplo de metodologia de ensino, de disciplina. Né? Fazendo um breve parênteses no quesito educação, há 6 anos, um dos piores colégios com o menor desenvolvimento índice no IDEB, hoje é o primeiro do estado do Paraná, em 6 anos. Fruto do quê? Da capacidade das pessoas que estão lá, tanto dos professores e dos alunos comprometidos, mas com certeza também da disciplina envolvida ali naquele processo. Então, a gente tem exemplos ali maravilhosos de crianças que estavam em situação de extrema vulnerabilidade social e hoje estão seguindo suas vidas aí, profissionalmente, familiarmente falando, uma forma muito íntegra, não é? E o que, de fato, traz uma satisfação para nós. Né? Então, percorremos esse caminho. Quais as áreas mais vulneráveis de Londrina? Você é um candidato para atender as demandas da cidade de Londrina. Então, no seu ponto de vista, quais as áreas mais carentes, mais vulneráveis? Quais são os problemas reais? Embora você já tenha falado alguma coisa relacionada a isso, mas de forma panorâmica. Olha, quando você se refere à área, você não está falando geograficamente, você está falando de problemas da cidade em si. Bom, nós temos alguns problemas invisíveis. Tá? Eu vou começar por aquilo que é mais visível em Londrina. Nós temos hoje problema com os nossos moradores de rua, perfeito? Um problema grave? Sim, mas temos outros problemas mais graves ainda. Eu digo que isto é uma consequência de outros problemas. Um dos grandes problemas que nós temos, sem dúvida alguma, é
vou voltar nisso, que para mim esse é o maior problema de Londrina, é a capacidade econômica do município. Nós estamos empobrecendo. A nossa sociedade londrinense está empobrecendo. Por isso, tantos comércios fechados. Por isso, tantos motoristas de aplicativo. Existe um dado, ele não é oficial, mas enfim, eu escuto isso na cidade, dos colegas, dos amigos que são motoristas de aplicativo, que nós temos a maior renda per capita, a maior população per capita de motoristas de aplicativo no Brasil. Eu não sei se isso é um dado oficial e se ele procede, mas eu escuto isso em muitos que eu percorro. Mas falar dos problemas, tá? As principais vulnerabilidades de Londrina. Destaco a social. Nós temos problemas sociais complexos. Quando a gente fala do quesito moradia, temos um déficit de 30 mil moradias na cidade de Londrina, 30 mil famílias sem moradia ou com moradia inadequada, então isso é muito grave. Nós temos um problema muito grave que atende diretamente a vida de todo cidadão, seja ele a pessoa física ou a pessoa jurídica. Hoje, se a gente precisa de um serviço na prefeitura, nós temos uma burocracia muito grande para conseguir resolver os nossos problemas. E destaco, isto não tem nada a ver com os nossos servidores. A questão não está aí. A questão está na forma em que os procedimentos acontecem, que precisam ser revistos. Então, hoje, a pessoa quer fazer uma construção de uma pequena casa ou fazer uma edícula, ou uma grande indústria, seja o que for, ele precisa de 4, 6, 8 meses para conseguir um alvará de construção. Enquanto isso, o dinheiro do cara está parado, ou precisa fazer um aumento ali no fundo da casa porque a filha casou, o filho casou, ele vai fazer na irregularidade. Não é o que se pretende. Então, a gente tem problemas hoje que precisam ser solucionados na administração, que até vou trazer aqui uma ideia do Thiago. O programa Seu Problema é Meu. A partir do momento que o cidadão entra na prefeitura, ele passa a ter os seus problemas resolvidos pela administração e não percorrer de secretaria em secretaria com sua pastinha embaixo do braço para conseguir a liberação do alvará. Então, resumindo, né, você percebe que eu gosto de falar bastante, problemas. Nossos problemas sociais são graves, nossos problemas de gestão da administração pública são graves. Hoje, quando eu falo de gestão de administração, é de fato o atendimento da pessoa física ou da pessoa jurídica. E, sem dúvida, nós precisamos rever a nossa política de assistência social. Hoje, nós temos muito recurso sendo colocado na questão das pessoas que vivem na rua, né, em situação de rua, e talvez não o suficiente colocado para atender as nossas famílias atípicas, aquelas que têm filhos autistas ou com outros tipos de transtorno. E a assistência social precisa primeiro atender, de fato, quem precisa, que nasce com uma condição natural, já com alguma descapacitação, né? Do que atender quem escolhe morar na rua ou que está vivendo na rua. Não que não tenha, tem que atender, mas tem que atender com uma política pública eficiente. Então, amigo, você está na rua, você quer viver na rua? Não, na rua você não vai viver. Eu vou te dar emprego, vou te dar banho, vou te dar uma casa por 6 meses. Estou falando de programas que já existem. Precisa apoio às ONGs que já existem. Talvez as ONGs, trazer as igrejas para alimentar o lado espiritual também das pessoas. O cara está na rua, ele não está numa condição plena. Sim. Não está. Ele não é um cidadão pleno exercendo seus direitos e dificilmente uma pessoa feliz. Dificilmente, talvez seja, não podemos falar. Então, atendendo 4, 5 critérios de moradia, de capacitação, de emprego, de fé, né, de um lado espiritual, ainda assim você não quer ser atendido por um programa da prefeitura com apoio às ONGs, com apoio das igrejas, não tem jeito. Com apoio da iniciativa privada, não quero. Então, meu irmão, tchau. Não tem jeito. Candidato, a gente vai entrar no momento do nosso bate-papo que é contra ou a favor, que vai clarificar um pouco mais para os nossos para os eleitores o seu posicionamento no que diz respeito ao seu mandato, caso a população entenda que
o senhor merece Sim, o seu voto de confiança para estar lá na Câmara Municipal. perfeito. Contra ou a favor? O senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou contrário ao aborto. Se o senhor quiser explicar rapidamente. Não, simplesmente, acho que até pela formação cristã e depois acumulado com o direito à vida. Isso o primeiro direito que se tem é o direito à vida. Aqui não tem, vamos lá, né? Não tem muito o que discorrer, mas é o primeiro direito. A gente, quando é concebido, o primeiro direito que o cidadão nasce é o direito à vida. Direito à vida. O senhor é contra ou a favor do desarmamento? Rapaz, veja só, eu acredito sim que a população tem o direito de se defender, de se armar. Realmente eu acredito nisso. Acredito muito nas forças de segurança, respeito, e entendo que hoje nós temos na nossa cidade de Londrina, e mais uma vez eu vou voltar para a pauta municipal, se temos a ordem em Londrina, é porque temos as forças de segurança aqui, absolutamente todas elas, muito preparadas. Né? Preparadas pelos homens que as compõem e preparadas porque também temos hoje um governo do estado que consegue equipar essas forças de segurança. Vamos lá. Em última instância, no incêndio, a quem recorremos? Ao Corpo de Bombeiro. Ao Corpo de Bombeiro. Não é? Em última instância, a quem recorremos? A Polícia Militar. Quando não tem mais jeito, Polícia Militar. E quando eu falo de forças de segurança, eu contemplo aqui todas as polícias, enfim. Então, cara, eu acredito que a população tem o direito de se armar. Claro, nós temos que cumprir critérios absurdamente rigorosos, para que uma pessoa tenha o direito de portar uma arma ou ter o direito à posse de uma arma em sua casa, em sua empresa, enfim. É aquele exemplo, né? Está dentro de casa. Você tem o direito de ter uma arma. Está armado dentro da sua casa, com todos os critérios que existem de segurança. Entra alguém ali, meu irmão, está dentro do teu muro, né? Você tem que ter o direito de se defender. Isso é implícito também. Você é contra ou a favor, por falar de polícia militar, você é contra ou a favor que a PM use câmeras presas ao seu uniforme de maneira obrigatória? Olha só, mas essa é a pergunta? Isso. Tá. É que eu achei que você ia complementar alguma coisa. Não, porque há, né, uma conversa, toda uma... Olha só, cara, eu sou muito franco aqui com os nossos espectadores. Eu não tenho condições de opinar sobre aquilo que eu não tenho dados. De uma forma direta, a gente fala, pô, seria interessante a polícia ter câmeras, né? Parece algo interessante. Eu não tenho dados para falar sobre isso, tenho que ser franco, né? Então me comprometo até a buscar exemplos e informações daquilo que foi levantado. Eu sei que algumas polícias estaduais estão armadas, estão com câmeras, né? O estado de São Paulo e alguns outros estados estão com equipamentos. Me parece que houve uma diminuição em alguns índices, eu não tenho certeza sobre isso. Então eu deixo aqui o meu compromisso de levantar dados, gravar um vídeo assim que eu tiver muito firme para dar essa resposta e a gente colocar aí um complemento na nossa entrevista. Pode ser? Pode ser. Perfeito. A segurança pública, ela é uma pauta muito contundente, né, dentro da nossa cidade. É algo que é percebido, né, pela população de maneira muito contundente, estão sempre muito olhando para essa pauta da segurança pública, porque todo mundo quer ter a liberdade de ir e vir sem aquele suspense de assalto, ou ter a sua casa invadida, enfim. Mas vamos passar para um próximo contra ou a favor. Você é contra ou a favor da liberação das drogas ou da maconha? Eu sou contra a liberação das drogas. Realmente sou contra. Totalmente contrário. Nós temos, em âmbito estadual, um prefeito que está terminando o seu segundo mandato. Agora, como é que você avalia esses 2 mandatos, mas enfocando prioritariamente no último mandato? Como é que você avalia o mandato do prefeito Bellinati? Olha só, o prefeito Marcelo Bellinati, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho maior, pode ser? Pode. Ficar Londrina veio de um período muito complexo de denúncias de corrupção,
3 ou 4 prefeitos num período muito curto de tempo. Isso trouxe uma instabilidade muito grande para o município, muito grande. Não apenas para quem vive aqui, mas principalmente para quem vive aqui, mas também para aqueles que desejariam investir em Londrina. Então, nós tivemos muitas pessoas que se afastaram daqui. O empresário que quer colocar dinheiro aqui, quer montar seu negócio aqui, muitos se afastaram, outros foram embora. Fruto, pode ter certeza, da instabilidade política que o nosso município viveu. Depois nós tivemos um grande prefeito, o Alexandre Queref, que veio realmente para higienizar a cidade. Ele estabilizou a cidade de uma forma muito, muito enérgica. Claro, foi um prefeito que ficou apenas 4 anos, poderia ter estendido um pouquinho mais, a gente teria um crescimento muito grande na cidade, seguindo até as convicções que ele tem enquanto cidadão, enquanto gestor público que foi, mas por suas convicções acabou abrindo mão da reeleição. E depois tivemos o Marcelo Bellinati, que eu posso dizer, ele deu sequência a essa estabilização da cidade. Nós não tivemos... espero que não tenhamos até esse momento casos de corrupção, a cidade está estabilizada. Agora acontece que Londrina precisa dar um salto, Londrina precisa crescer, Londrina precisa voltar ao patamar que um dia já esteve. E se eu posso avaliar o Marcelo Bellinati, eu digo que a cidade está relativamente organizada, o aspecto visual da cidade, podemos melhorar muito, aliás, a gente sempre pode melhorar em tudo, mas temos algumas áreas muito sensíveis, falamos algumas delas, mas eu posso citar aqui algumas outras. Quando eu falo de turismo, muitos me perguntam, mas o que Londrina tem de turismo? Olha só, Londrina tem o nosso, eu quero usar uma expressão mais tranquila aqui, mas vamos falar, o depredado Parque Arthur Thomas, que é um ativo ambiental fantástico da nossa cidade, Jardim Botânico, que teria uma capacidade de atração de turistas enorme. Nós temos lá na Zona Norte uma mata incrível que se chama Ângelo Cretan, que também é um potencial de turismo ali. Nós temos o Cabrinha, nós temos a Mata do Godói. Eu estou falando aqui de alguns ativos ambientais que a nossa cidade tem. Nós temos o nosso maravilhoso Lago Igapó, hoje um lago talvez até doente. Precisamos trabalhar de uma forma muito intensa para melhorar a saúde do nosso lago. Quando eu falo do desassoreamento, da melhora da qualidade da água do lago, ela nasce limpa lá na 445-1369. E no decorrer do caminho, a gente tem aqui uma quantidade enorme aí de sujeira e coliformes e coisas assim. Então a gente tem grandes ativos ambientais, mas também falar de cultura. Nós temos 8 teatros em Londrina. Nós temos museus. Nós temos grandes ativos que, na área da cultura, que hoje a nossa concha acústica, o maestro Egídio Amaral, que leva o nome, a concha acústica, nós temos grandes ativos que hoje talvez estejam subutilizados. Vamos falar um ativo de esporte que a gente tem para trazer também o turista para a cidade de Londrina, o autódromo. Nós temos, meus amigos, 12 autódromos internacionais no Paraná. Não, no Brasil. No Brasil. E um deles, onde está? Em Londrina. Nós estamos falando da gestão do prefeito Marcelo Bellinati. Tá? Relembrar isso. Digo, Marcelo veio bem, mas tem muita coisa para a gente melhorar. Você acha que faltou investimento nesse aspecto de atração de turista? No caso, esses patrimônios públicos que o senhor colocou, o senhor achou que não foi bem cuidado dentro da gestão? Acho que Londrina nunca olhou para isso. Londrina nunca olhou. Nunca houve um despertar, no caso. Nunca houve um despertar, obrigado pela palavra. Nunca houve um despertar. E agora, acho que é esse novo tempo, uma cabeça nova de pessoas jovens que estão entrando, mas também cercado pelos nossos cabeças brancas, que são fundamentais. E eu digo, nas nossas campanhas, tanto do Thiago quanto a minha, são os nossos cabeças brancas, falando com muito carinho, que nos amparam, que nos orientam, nos dão os conselhos que nós precisamos.
Então, sim, faltou. Nós temos que olhar para o desenvolvimento econômico da cidade. Nós precisamos cuidar de emprego de qualidade, nós precisamos cuidar de turismo e nós precisamos cuidar de moradia no nosso município. Tem muita gente precisando aí. Entendi. Sobre o segundo mandato, só para a gente fechar. Tá, beleza, vamos lá. O segundo mandato, porque muitas das opiniões que eu ouvi de pessoas é que no primeiro mandato ele foi muito bem e por isso foi reeleito no primeiro turno, né? Foi no primeiro turno. Mas o segundo mandato ele pisou no freio. E diante dessa omissão, até vista como uma omissão, foi um segundo mandato muito aquém, muito abaixo do que se esperava. Você vê que, de fato, foi um segundo mandato muito inexpressivo? Veja que coisa, né? Nós viemos de um período de pandemia, né? Então, uma situação muito conturbada, nova para todo mundo. Mas, sim, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Omissão, não... Cadê o prefeito? Cadê o nosso líder? Dentro da minha casa, a gente tem uma estrutura familiar, não é? E eu tenho 2 filhos. E aqueles filhos seguem os caminhos, um de 4 e outro de 5 anos, seguem os caminhos direcionados pelo pai e pela mãe. Cadê o prefeito? Como tá a nossa cidade? Estamos procurando. Isso já responde a minha pergunta. Exato. Você é contra ou a favor? Isso contra a favor das escolas militares? Sou absolutamente a favor. Completamente a favor e novamente cito o exemplo dado anteriormente. Em 2017, quando o ainda hoje deputado Thiago Amaral iniciou as tratativas para a vinda do 2º Colégio da Polícia Militar em Londrina, né? Temos um em Curitiba há 60 anos, ninguém acreditava que poderia existir um outro colégio da Polícia Militar no estado do Paraná, está aí hoje o número 1 do IDEB do estado do Paraná. Então eu sou absolutamente a favor. Assim, eu cantava o hino, como eu disse, 2 vezes por semana na escola. Jurava bandeira. Claro, jurava bandeira. Então, isso até arrepia a gente, né, ainda hoje. Então, eu sou totalmente favorável e quanto mais escolas militares, melhor. Você é contra ou a favor da ideologia de gênero? Muito se fala sobre a sexualização precoce das crianças, ideologia de gênero. Como você vê isso e se você é contra ou a favor? Eu tenho uma filha de 5 anos, portanto, uma criança saindo das fraldas agora, em que eu vejo as coleguinhas, meninas da mesma idade, não me refiro à escola, mas meninas da mesma idade, pintando as unhas. Eu sou absolutamente contrário a este exemplo que eu estou dando de uma menina de 5 anos pintar as unhas. Alguns motivos. Isso antecipa a puberdade, tanto pela questão química dos componentes que ali existem, como da questão psicológica. Então, criança é criança, menino é menino, menina é menina, e eu realmente sigo por esse caminho. O meu moleque, o meu piazinho, o Moisés, ele é um menino em sua essência, né? Então, esse é um assunto que a gente tem que tomar bastante cuidado, não é? Claro, com absolutamente todo o respeito do mundo, mas sem usar muitos exemplos, não é? Então, acho que nós precisamos cuidar das nossas crianças dentro daquela natureza em que elas nascem. Sobre o nosso governo federal, vamos dar uma expandida um pouco, porque querendo ou não, isso influencia a gente enquanto município. Com relação ao nosso governo federal, qual é o seu posicionamento? Você é contra ou a favor do governo que lá está? E qual é o seu posicionamento em relação? Não, você é absolutamente o contra a favor. Vamos tentar ser rápido no corte, né? Contrário. Cara, é um absurdo que hoje a gente está vivendo no Brasil, né? Uma insegurança jurídica tremenda, um aparelhamento do Estado,
uma intervenção ou tentativa de intervenção na economia de forma severa, né? E muito mais do que na economia, na vida particular e individual de cada cidadão. Então, acho que realmente nós precisamos acabar com esse governo do PT. Não tem muito o que aplaudir, não tem o que louvar e colocar de volta, né? Colocar de volta o governo federal, aqueles que têm um pensamento de liberdade, tá? Liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de fé, né? Então, eu realmente entendo que a gente tem que fazer um corte severo aí nos próximos 2 anos, reestruturar muito bem a nossa direita do Brasil e alcançar os voos que a gente precisa como nação. Corrigir as rotas. Há uma grande necessidade justamente do que você acabou de falar no finalzinho, corrigir as rotas. Né? Candidato, com relação ao pleito em Londrina, tínhamos uma outra pauta aqui, mas vamos deixar para um outro momento. Vamos nos concentrar no que importa, que é Londrina. Com relação ao pleito aqui, você já deu várias deixas, então não vai ser surpresa para quem está ouvindo, mas quem é o prefeito que você tem apoiado, que tem apoiado você? Bom, meu candidato a prefeito é o hoje deputado Thiago Amaral, com quem eu compartilho muito mais do que as minhas questões políticas e convicções políticas. Eu compartilho a minha vida. E aqui vou realmente falar, né? Nós somos primos, somos irmãos, somos vizinhos, os nossos filhos têm a mesma idade. É importante eu destacar isso. Os nossos esportes fazemos juntos, os nossos choros são juntos, as nossas alegrias são juntos. Então, eu e o Thiago somos como irmãos. Com certeza, a mesma confiança que eu tenho nos meus 4 irmãos é a confiança que eu tenho no Thiago, é a confiança que eu tenho no Matheus, também meu primo, irmão do Thiago. Quero deixar isso muito claro. A minha família é uma família que eu tenho mais de 30 primos e todos nós, absolutamente todos nós, muitas vezes nem nos chamamos de primos. Nós somos irmãos. Fomos criados como irmãos, continuamos criando os nossos filhos como irmãos. Então, apenas um destaque sobre aquilo que é a minha família. Somos uma grande unidade. E o Thiago Amaral, para mim, o candidato, sem dúvida, mais preparado para disputar a eleição em Londrina. É o cara que hoje está com mais gás, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo em preparo técnico, Thiago, presidente da CCJ, principal comissão da Assembleia Legislativa. O Thiago foi relator do orçamento do Estado do Paraná por 2 mandatos, isso significa 4 anos. O que isso quer dizer? Todo aquele orçamento que existe no Estado passou pelo crivo dele, né, enquanto relator. Pensa assim, para a nossa comunidade aqui, você tem o teu dinheiro, você sustenta a tua casa, você sabe para onde vai esse recurso. Agora pensa isso no orçamento, se não me engano, de 64 bilhões de reais do Estado do Paraná inteiro. Então o Thiago é muito preparado, foi vice-líder do governo, realmente ele está fora da curva, né? Está fora da curva e fora da curva num bom sentido para administrar a cidade de Londrina. E o mais importante, está com gás, né? O Thiago está com 38 anos, está com pique, tem um time fantástico, muito, mas muito, muito bom para a gente conseguir governar essa cidade, né? Então os apoios costurados aí, construídos ao longo dos anos, o deputado Felipe Barros, o senador Sérgio Moro, o governador Ratinho Júnior e o nosso grande líder, o Jair Messias Bolsonaro, enfim, é indiscutível, né? Jair Bolsonaro apoia o PSD. Sim. Inclusive, recentemente, o Bolsonaro esteve em Londrina, num grande comício, junto com essas pessoas que eu trouxe aqui, manifestando apoio à candidatura do Thiago Amaral. Então, são apoios muito fortes, não caiu da noite para o dia. E agora falo por mim e pelo Thiago, tá? Não é uma decisão, dormi, acordei, quero ser prefeito, quero ser vereador, tá? Thiago e Antônio. Não, a gente vem construindo isso ao longo dos anos, a gente vem se preparando. Ele na política eletiva,
Eu, nos bastidores da política e também nas minhas áreas de estudo da economia e do direito e a legislação em si da nossa cidade, a gente tem realmente uma construção feita entendendo o tamanho da nossa responsabilidade se eleitos estivermos aqui no nosso município. O tamanho do nosso compromisso com aquilo que está além dos muros das nossas casas. Né? Então, hoje, falando agora, voltando para mim, se cuido da minha família, o meu desejo é cuidar da família de todo londrinense. Então, esse é um compromisso que eu tenho com a nossa cidade. Candidato, muito obrigado pelo seu tempo. Nós já estamos declinando aqui, ainda tínhamos muito. Conversar, por isso já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade, você vir aqui e quem sabe já eleito e conversar sobre todos os aspectos da cidade, as dificuldades, enfim, será uma outra pauta. Sim, sim. Mas desde já meu muito obrigado. O outro ponto que nós iremos abordar, o senhor acabou colocando na sua fala, que era o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está apoiando o partido de vocês, sim, consequentemente o seu primo, né, que está vindo a candidato à prefeitura, o senhor, candidato a vereador, mas nessa nossa última fala, quero pedir que o senhor olhe aqui nessa câmera e possa, dentro de poucos minutos, convencer, além de tudo que já foi posto aqui, o candidato, que ainda está indeciso. Só um apontamento, eu tenho conversado com muita gente e eu pergunto, qual é o seu vereador? E 98%, talvez 99% das pessoas dizem, eu não tenho ainda um vereador. Então, para essas pessoas que ainda não têm, esses 99%, o senhor tem liberdade de trazer uma fala. Maravilha, Euclides, eu te agradeço por isso, esse momento é muito importante. Então, eu vou falar direto com você, cidadão, um indivíduo londrinense. Tá? Estou falando indivíduo porque na individualidade. Nós estamos numa grande bolha em Londrina há 40 anos, 35, 40 anos, uma bolha política e econômica. Eu estou com 42 anos e eu quase me acostumei, assim como um sapo que vai fervendo até morrer na panela, eu quase me acostumei com isso. Mas não, nós precisamos, de fato, desenvolver a nossa cidade. Eu preciso que você, meu amigo, tenha uma compreensão. Londrina pode ser maior, Londrina pode se desenvolver, Londrina pode voltar a crescer. E eu estou falando de algo muito direto e objetivo, economicamente. O teu salário pode ser maior. A gente precisa criar um ambiente para isso. Por isso precisamos mudar leis, mudar procedimentos, o que cabe ao nosso prefeito, se Deus quiser, o Thiago Amaral, procedimentos internos da prefeitura para poder atender melhor o cidadão, poder dar celeridade nos processos que Londrina exige hoje e, claro, fazer a nossa cidade crescer junto com você. Isso é o mais importante. Nós podemos sair dessa bolha de olhar para Maringá, olhar para Joinville, olhar para Ponta Grossa e falar, puta, já fomos a melhor, põe o Pia aí, hein? Já fomos a maior cidade, agora somos a segunda. Não, eu vou falar para vocês, nós não precisamos crescer em população, nós precisamos crescer economicamente. Já fomos a primeira cidade, economicamente falando, no estado do Paraná. Hoje somos a 11ª. Nós estamos empobrecendo. Nós precisamos sair desta bolha. O meu convite é para que você, eleitor, não se acostume com os teus filhos indo embora de Londrina, precisando buscar uma oportunidade melhor de emprego. As nossas famílias não precisam se desagregar porque Londrina não tem oportunidade. Eu peço teu apoio, eu peço teu voto. Para mim, Antônio Amaral, 55155, e para o meu candidato a prefeito, Thiago Amaral, 55. Valeu, muito obrigado. Euclides, eu pretendo voltar aqui, se possível antes das eleições, gostaria de discorrer os demais temas. Estou antecipando um pouquinho o teu convite, né? Não, então, enfim, me senti com liberdade para isso, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, e sempre que me convidar eu estarei aqui, você pode ter certeza, não importa o tamanho do nosso canal, o tamanho da nossa audiência, mas que eu tenho certeza. Você vai crescer junto com Londrina e o teu canal em breve vai explodir na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigado, agradeço pelas palavras, entendo que é necessária essa disponibilidade que o senhor teve e já fica o convite aqui
para a gente, depois, quando desligarmos as câmeras, já alinharmos a data, para que você volte aqui e a gente possa discutir, por exemplo, políticas públicas, saneamento básico, possamos nos aprofundar um pouco mais nesses aspectos, porque são importantes. Por hora, meu muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui no De Leão. Olha, se não é um inscrito, te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de outros vídeos. Daqui a pouquinho estaremos recebendo mais um prefeito, mais um candidato a vereador aqui. Olha, eu já estou sonhando em receber os prefeitos aqui. Por que não? Foi um ato falho aí, mas para o aspecto positivo. E fique atento, daqui a pouquinho a gente vai começar um outro bate-papo às 11 horas e vai estar ao vivo no Instagram. Vai lá no Instagram também, lá De Leãocast, e já deixa o seu seguir, já começa a seguir a gente lá, deixa sua impressão e vai ser muito bacana ter você com a gente. Candidato, obrigado de novo. A gente torce por todos que estão vindo aqui, o senhor não é diferente, o número 55155, que você, ao ver esse podcast, avalie o candidato em questão e decida por aquele candidato que vai te representar e lutar pelos seus interesses. Candidato, tem mais um minutinho, fica à vontade. Maravilha, quero pedir teu voto. Opa! Se não tiver candidato a vereador, considera tudo que você tem ouvido de todos os candidatos aqui e pedir o teu voto e do nosso colega que está ali atrás das câmeras também, né? Fique certo que a gente tá ponderando, né? Porque o voto ele não precisa ser um voto emotivo, ele tem que ser consciente. Exato. E para você votar de maneira consciente, você tem que ponderar o que você ouve, né? E aqui para mim fica fácil porque a gente está olhando nos olhos, né? Então fica bem simples a gente decidir e fique certo de que a escolha do povo londrinense vai ser de fato pela uma melhoria, pelo crescimento da nossa Londrina, que com certeza, como o senhor mesmo colocou, tem muito a oferecer à sua população. É isso aí. Muito obrigado. Maravilha. De novo. Só o fato de ter vindo aqui já tem minha simpatia total. Obrigado, querido.